circuitos elétricos. Hoje, eu vou fazer só questões do Enem, como o André comentou na última aula, mas lembra que a gente tem aí uma série de listas de exercícios que a gente pode usar. Só que as questões de hoje, na aula de hoje, vão ser questões do Enem. A primeira aqui é uma questão lá do Enem de 2019, que claramente é sobre circuitos elétricos. Vamos lá. Uma casa tem um cabo elétrico mal dimensionado, de resistência elétrica interna, igual a 10 ohms. Ele conecta a rede elétrica de 120 volts. E nessa casa, 5 lâmpadas de resistência igual a 200 ohms cada uma estão conectadas ao mesmo circuito que uma televisão de resistência igual a 50 ohms, conforme está ilustrado aí no esquema da figura. A televisão funciona apenas com tensão entre 90 volts e 130 volts. É uma televisão muito comum aí, na ordem de 110 volts que ela vai funcionar. Bom, alguns comentários gerais. Primeiro, chama a atenção que o cabo, geralmente a gente coloca o fio no circuito elétrico com resistência elétrica desprezível. Esse cara é uma resistência elétrica baixa, quando comparado ao restante, mas é uma resistência elétrica não desprezível, igual a 10 ohms. E as lâmpadas têm resistência elétrica bem alta, Comparado à televisão, a resistência de cada uma das lâmpadas é maior, ou seja, essas lâmpadas devem consumir mais energia, talvez, ou dificultam mais a passagem da corrente elétrica do que a televisão. E ele quer saber qual o número máximo de lâmpadas que eu deveria usar, que eu deveria ligar nesse esquema, para respeitar esse dado que ele coloca. A televisão só funciona se a tensão lá na TV for entre 90 e 130 volts. E ele também quer saber o número máximo de lâmpadas, Quer dizer, ligar nenhuma lâmpada deve funcionar, ligar uma deve funcionar, duas, talvez, três, quem sabe. Então agora a dúvida é quantas lâmpadas, é o máximo. Vamos aqui para a nossa página para resolver o exercício. Nessa questão, ele quer saber o número máximo de lâmpadas, Eu poderia começar a questão, tentar estudar esse circuito que ele colocou aqui, com 5 lâmpadas, e ver se ele funciona. Ou ir colocando uma lâmpada de cada vez e ver se ele funciona, Só que aqui eu vou tentar ser um pouco mais esperto, até para a gente ganhar tempo. Qual que vai ser a situação máxima de lâmpadas aqui, Quando a televisão exigir menos do circuito. Quando a televisão demandar menos energia, a gente provavelmente vai conseguir ligar o maior número de lâmpadas possível. Aí a pergunta para vocês podem responder aí no chat com o André. Entre 90 volts e 130 volts, qual a situação em que a televisão demanda menos energia? Bom, a gente vai lembrar aí que 90 volts é que voltagem ou tensão aqui, que a nossa diferença de potencial está relacionada com a fonte de energia para o circuito. Então, se voltagem ou tensão está relacionada com a energia disponível para o circuito, a situação em que a televisão demanda menos energia é aquela que ela vai consumir uma voltagem menor, no caso de 90 volts. E se a televisão precisar de 130 volts só para ela vai ter problemas, a gente vai ter problema nesse circuito. Esse circuito está sendo alimentado por uma fonte de 120. Então, a situação em que a televisão exige menos é aquela que ela está ligada a uma diferença de potencial menor. Vamos ver o que esse raciocínio vai nos levar. Trazendo aqui o quadrinho, Vou olhar só para a TV. Vamos pensar no caso só da TV, sem nenhuma lâmpada, Como é que funciona? Bom, nessa situação limite, em que eu tenho 90 volts apenas na televisão, a gente já sabe a resistência elétrica da televisão, 50 ohms, e eu posso calcular a corrente que a televisão precisa no caso em que ela demanda o mínimo possível de energia. U é igual a RI, essa é a nossa fórmula matemática para I de ohm. Então a gente tem 90 volts aqui no U, 50 ohms no R, e vamos poder calcular o I da televisão. 50 está multiplicando, é só mandar para o outro lado dividindo, a gente tem 90 dividido por 50. 9 dividido por 5, faz a conta aí devagar, e chega aí no resultado de 1,8 ampere. Isso acontece na televisão. Repara aqui que a gente tem uma corrente total que deve atravessar esse cabo, e ela precisa se dividir entre cada uma dessas lâmpadas que
podem estar ligados, né? Aqui nesse exemplo ele está com uma chavezinha desligada, é só conectar aqui que ele vai ligando as lâmpadas. É o nosso interruptor, por exemplo. Então, se todas elas estiverem ligadas, a gente vai passar aqui com essa corrente total, vai se dividir entre as lâmpadas e a televisão. A televisão precisa de uma corrente de 1,8 ampere para funcionar, respeitando aí a tensão de 90 volts. Bom, agora vamos olhar para o cabo sem as lâmpadas. E por que eu vou olhar para o cabo sem as lâmpadas? Porque esse cabo tem uma resistência interna, ele tem uma resistência elétrica, ele não é um cabo ideal. A fonte de energia aqui ela vai ter que dar conta do cabo, das lâmpadas e da televisão. Tirando as lâmpadas da jogada, né, porque eu quero a televisão ligada e eu preciso do cabo funcionando, eu tenho que essa fonte de energia de 120 volts, ela vai ter que alimentar essa resistência elétrica de 10 volts, desculpa, de 10 ohms, e a televisão de 50 ohms. Então, a diferença de potencial total, né, ela vai ser a diferença de potencial da resistência do cabo, vezes a corrente que passa no cabo, mais a diferença de potencial lá da televisão. Estou ignorando todas as lâmpadas, que é 50 vezes 1,8, né, mas a gente sabe que dá 90, né, que a gente usou aqui para resolver o exercício. Com isso, eu consigo ver qual é a corrente que deve passar para esse cabo para funcionar esse negócio todo, né? E ainda estou ignorando as lâmpadas. Mas essa corrente é a corrente que passa no cabo geral lá da instalação elétrica da casa. Então a gente tem 120 volts disponíveis, menos 90 consumidos lá na televisão, dividido por 10, que é a resistência aqui do cabo. A gente pode ver a passagem daqui para cá, né? 120 menos 90, 90 estava positivo, passou para o outro lado negativo, e o 10 que está multiplicando passou para o outro lado dividido. 120 menos 90 dá 30, dividido por 10, 3 amperes. Então 3 amperes é a corrente total que passa no cabo da instalação elétrica dessa casa. Olha, agora a gente começa a ligar as lâmpadas, né? Mas a gente já repara que a gente tem 3 amperes passando aqui em cima, que vão se dividir entre lâmpadas e televisão. Só a televisão precisa de 1,8. Então a gente vai começar a pensar agora nas lâmpadas. A corrente total, que vai se dividir entre lâmpadas e televisão, ela é a corrente que passa nas lâmpadas mais a corrente que passa na televisão. Se eu já sei que a corrente total é 3 amperes e a corrente da televisão é 1,8 amperes, é só diminuir. 3 menos 1,8, eu cheguei a 1,2 amperes, é a corrente que eu tenho disponível para alimentar as minhas lâmpadas, certo? Então, eu posso ligar quantas lâmpadas eu quiser. Só que se eu precisar de uma corrente maior do que 1,2 amperes, vai dar zebra aqui nesse negócio. Ou a lâmpada não vai ligar, ou a televisão vai desligar, enfim, a gente vai ter alguma perda aí no circuito. Agora vamos pensar em cada uma das lâmpadas. Uma coisa muito importante. As lâmpadas estão em paralelo aqui com a televisão. Então, se a televisão está ligada em 90 amperes, cada uma dessas lâmpadas em paralelo também vai... Desculpa, pessoal. Hoje eu tenho paralelo de unidades. A televisão está ligada em 90 volts, cada uma das lâmpadas vai estar ligada em 90 volts. Por que eles não estão ligados todos a 120 volts, que é o que está escrito aqui no circuito? Porque esse cabo não é um cabo ideal, esse cabo consome energia, né? Se não tivesse essa resistência, ia estar todo mundo em 120. Com essa resistência, a gente percebeu aí que tem uma queda, né? De 120 para cá, vai 90 volts apenas para os equipamentos. Em cada lâmpada, U é igual a RI, para economizar espaço eu já escrevi aqui, né? Que a gente tem 90 volts, é a mesma voltagem da televisão, é igual a R, 200 ohms, a resistência da lâmpada, vezes I, a corrente em cada uma das lâmpadas. Essa linha aqui é verdade para cada uma das lâmpadas. Resolvendo, a gente encontra a corrente de uma lâmpada, né? Cada lâmpada precisa dessa corrente, 90 dividido por 200. Faz essa conta aí devagar, 90 dividido por 20, faz devagarinho. Você vai chegar em 0,45 amperes para cada lâmpada. Ora, 1,2 amperes é a corrente que eu tenho disponível para alimentar as lâmpadas. 0,45 amperes é a corrente que cada lâmpada precisa. Quantas lâmpadas eu consigo ligar? Quanto 0,45 cabe em 1,2? Aí a gente vai fazer aqui o número total de lâmpadas, exatamente isso. Eu tenho que dividir 1,2, que é a corrente total, dividido por 0,45, que é a corrente de cada lâmpada. Se você fizer essa conta ali devagar, você vai chegar no resultado 2,666666 lâmpadas.
não faz sentido eu usar 2,66 lâmpadas. Para eu alimentar as lâmpadas da forma que eu preciso, né, eu só posso usar no máximo 2 lâmpadas. Usando 3 lâmpadas, a gente já vai ter uma corrente menor do que a necessária para ligar essa lâmpada. Corrente menor do que a necessária vai dar errado. Então, o máximo que eu posso usar é 2 lâmpadas. Porque se eu usar 3, eu já começo a roubar a energia da televisão para acionar as lâmpadas. Pode acontecer? Pode. Pode dar algum problema aqui na televisão. As lâmpadas vão apenas brilhar um pouco menos. Agora, o que vai acontecer com a sua televisão com menos energia do que necessário? Então, a forma segura de ligar esse circuito é ligar a televisão em conjunto com apenas 2 lâmpadas. Essa deve ser a resposta lá, isso é letra B, porque se a gente ligar 3, a gente vai começar a ter problema. Comentários, né? O que está errado aqui nessa instalação elétrica? O cabo, né? O cabo está com uma instalação elétrica irregular, e também a gente está com uma fonte de energia limitada aqui para ligar todos esses equipamentos. A gente ia precisar de uma outra configuração para alimentar mais lâmpadas se eu quisesse. Perfeito, pessoal? Vamos respirar, tomar uma água e partir para a próxima. Qualquer dúvida, chama o André aí no enunciado. Eu vou voltar aqui para quem gosta de tirar foto, né? Mas eu vou mandar isso daqui para vocês no WhatsApp já, tá bom? Bom, já estou menos nervoso, porque a aula começou, né? Depois fala comigo aí no chat. Comigo não, fala com o André. Essa é a nossa questão com mais continha hoje, tá? As outras são mais interpretativas e menos matemática. Bom, vamos para frente? Nessa questão a gente começou aqui respeitando o que ele pedia para a televisão. Depois eu fui ver a condição de contorno, que é usar o cabo que ele me deu, um cabo ruim. E aí depois é que a gente partiu para estudar cada lâmpada. Fechado? Vou seguir o baile aqui. Resposta dessa primeira questão, letra B. Tem aqui para vocês lerem aí a segunda questão. Vamos devagarinho para todo mundo acompanhar. Essa aí já caiu no Enem de 2018, uma questão muito importante porque envolve interpretação de gráficos. Fechado? Vamos ler a questão. Ao pesquisar um resistor feito de um novo tipo de material, um cientista observou o comportamento mostrado no gráfico tensão versus corrente que ele está mostrando aí, né? Após a análise do gráfico, ele concluiu que a tensão em função da corrente é dada pela seguinte equação. V, a tensão, né, é igual a 10 vezes I mais I ao quadrado, onde I é a corrente. O gráfico da resistência elétrica R desse resistor em função da corrente é igual ao quê? Eu já vou avançar, né? Ele vai mostrar algumas alternativas de gráfico de resposta. Repare, ele está passando aqui no enunciado um gráfico de tensão por corrente e está perguntando na alternativa que melhor representa o gráfico da resistência elétrica pela corrente. Tensão por corrente e agora alternativas de resistência elétrica por corrente. Resistência constante, num certo valor, em outro valor. Resistência aumentando com a corrente de um jeito, de outro jeito, e de um jeito ainda mais curioso, né, digamos assim. Então, a gente tem que saber aí qual é o gráfico certo. Será que a gente vai ter que montar o gráfico? Vamos ver como é que eu propus a resposta desse exercício. Vou deixar lá em cima o gráfico denunciado, né? Tensão versus corrente. Vou trazer o meu quadro aqui para ver o que acontece. Primeira coisa, vou trazer aquela expressão que ele usou, né? A tensão é igual a 10 vezes corrente mais corrente ao quadrado. V é igual a 10I mais I ao quadrado. Para a turma da matemática, isso aqui é um gráfico de uma parábola, né? Uma equação do segundo grau. Mas não é isso que ele está perguntando. Ele quer saber o gráfico da resistência elétrica. E aí, lei de novo. A fórmula matemática é U é igual a R vezes I. Eu estou interessado aqui na resistência em função da corrente. Ó, resistência é igual a U sobre I.
né? O I está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Vamos pegar, então, essa expressão aqui da tensão e colocar no lugar da tensão para ver o que acontece. A resistência elétrica vai ficar tensão sobre corrente, 10 vezes I mais I ao quadrado dividido por I. E vocês percebem que a gente consegue simplificar bastante aqui essa expressão, porque eu tenho I em todos os termos desse lado. I sobre I eu vou cortar, I ao quadrado sobre I eu vou cortar o 2, né? I ao quadrado sobre I vai dar apenas I. Então, a expressão para resistência elétrica fica bem mais simples. 10 mais I. R igual a 10 mais I. Como é que fica o gráfico disso? Para a turma da matemática já entendeu que isso aqui é o gráfico de uma reta. Não é uma reta qualquer. Então, se eu tentar desenhar aqui um gráfico de corrente aqui no eixo X e resistência elétrica no eixo Y, o gráfico é de uma reta, né? Antes era uma parábola, segundo grau, agora é uma equação do primeiro grau, é uma reta. Que tipo de reta é essa? Primeiro, não é uma reta constante, como alguma daquelas alternativas estava mostrando, né? É só substituir valores aqui e montar o gráfico se você quiser. Eu vou fazer um pouquinho mais rápido. Mas o fato é que para cada valor de I, R é um pouquinho maior, né? I igual a 0, R dá 10, I igual a 1, o R vai dar 11, I igual a 2, o R vai dar 12. Então, o R vai aumentando com a corrente. E mais, se o I igual a 0, né, eu já falei, se você fizer I igual a 0, quanto vai dar o R? R vai dar 10. Então, essa reta tem que passar aqui. Ó. I é igual a 0, o R tem que ser igual a 10. Ela obrigatoriamente tem que passar por esse ponto. Então, a reta fica com essa cara. Né? A inclinação aqui vai depender da escala do gráfico, está aumentando de 1 em 1, 2 em 2, aqui cada um deles, não importa, né? A gente já vai olhar lá as alternativas e vai ver que não é tão difícil assim de encontrar esse gráfico, uma reta crescente que passa por 10, nas alternativas. Repara, esse cara aqui, a resistência é constante, ela não aumenta com a corrente, né? A e B estão claramente erradas. A C é uma boa alternativa, mas ela passa por 0, né? Quando E igual a 0, a resistência dá 0. A resposta correta é a letra B, e a letra E não é uma reta, então não seria ela mesmo. Resposta correta, letra D, dado. Vou voltar aqui na resolução, né? A gente só lembrou aqui que U é igual a RI, então R é igual a 1 dividido por I. Ele me deu a expressão de U, né, da tensão, coloquei aqui no lugar da tensão, e dividi pela corrente, cheguei nessa expressão de uma reta, né, uma expressão linear, que tem que passar aqui pelo ponto R igual a 10 quando I é igual a 0. Por isso a alternativa correta é a letra E de dado. E aí, dúvidas? Fala no chat aí para mim, por favor. Tomar uma água, né? Quero voltar ali para você tirar a foto? Daqui a pouco eu faço para você. Estou vendo aí que tem algumas dúvidas. Qualquer coisa me fala. Essa história de ser youtuber aqui é animadora demais, tá? Bom, o André já tirou a dúvida, né? Que a gente simplifica, a gente dividiu 10i por i, deu 10. I ao quadrado por i, deu i. Então, foi assim que a gente resolveu o problema. Vamos avançar para a próxima questão. Letra B a resposta. Aí mais uma questão do Enem de 2018. Já todo mundo comigo aí? Eu vou ler, tá? Alguns peixes, como o poraquê, a enguia elétrica da Amazônia, deve ter alguma vírgula, um E aí errado, né? Alguns peixes, como o poraquê e a enguia elétrica da Amazônia, podem produzir uma corrente elétrica quando se encontram em perigo. Um poraquê de 1 metro de comprimento
em perigo produz uma corrente em torno de 2 amperes e uma voltagem de 600 volts. E aí vem um quadro que não tem nada a ver com peixe. Né? O quadro apresenta a potência aproximada de equipamentos elétricos: exaustor, computador, aspirador de pó, churrasqueira elétrica, secadora de roupas. Né? É até bom que você percebe aqui quem que gasta mais energia. Né? A secadora de roupas tem uma potência elétrica muito maior. O equipamento elétrico que tem a potência similar àquela produzida por esse peixe em perigo é qual deles? Né? São 5 equipamentos, um peixe. Eu preciso comparar as potências dessa turma aí. Vamos lá ver o que acontece. Não é tão difícil assim, tá? Vou deixar a pergunta aí, né? Trazer o nosso quadro. Bom, a gente está acostumado, até então a gente está usando essa expressão, né? A expressão matemática, lei de Ohm, U é igual a RI. Só que aqui eu não quero saber da resistência e eu quero saber da potência. Né? Então, ao invés de usar essa expressão, eu vou usar a definição de potência elétrica. Potência é igual a tensão vezes corrente, produto de tensão por corrente. Ele me deu a tensão, me deu a corrente e me pediu a potência. Essa questão aí foi um pontinho de graça para a gente. Só substituindo os valores, né? A tensão aqui é de 600 volts, a corrente é de 2 amperes, 600 vezes 2, 1.200 watts é a unidade de potência. Quando você está respeitando as unidades do Sistema Internacional de Unidades, tensão em volts, corrente em ampere, resistência em ohms, tempo em segundos, distância em metros. Né? As respostas também vão chegar na unidade esperada. Então, a unidade aqui, volts vezes ampere, deu watts. Então, já achei, né? Já achei a potência aí que esse peixe é capaz de reproduzir para dar um choque aí no seu agressor. É só olhar lá para o quadro e ver aí diretamente que a churrasqueira elétrica tem a mesma potência do poraquê em perigo. Resposta correta, letra D, churrasqueira elétrica. Essa questão aí foi para a gente descansar. Inclusive, ela foi rápida demais e agora que eu percebi isso, eu acho que a aula vai acabar muito rápido. Né? Mas vamos lá. Vou deixar aqui de novo o quadro aí com a solução, tomar mais uma água e partir para a nossa última questão. Beleza. A última questão é mais animada, ela é mais interessante. Não é uma questão difícil, mas é uma questão mais interessante. Vamos lá. Também do Enem de 2018. Né? Muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao pressionar a própria tela. Inicialmente, essa tecnologia foi proporcionada por meio de telas resistivas, formada basicamente por 2 camadas de um material condutor transparente, que não se encostam até que alguém vá lá e pressione a tela. Né? Realmente tinha que pressionar a tela, modificando a resistência total do circuito de acordo com o ponto onde você está tocando a tela. Então, se você tocar mais em cima, vai dar uma certa resistência, se tocar mais embaixo, a resistência vai mudar. Conforme você muda a resistência da tela, o circuito do telefone, né, do tablet, ele reconhece ali qual é a tensão que está passando, ele traduz o ponto onde você encosta na tela para um sinal elétrico. E é com isso que ele trabalha. Mas isso já é uma tecnologia ultrapassada. A gente já está com telas que a gente vai ver mais para frente, chamada capacitivas, que não precisa que você pressione uma tela. A gente consegue ver aquelas telas que quando você pressiona, ela deixa uma marca, né, dessas telas antigas, né, resistivas, que você de fato tinha que pressionar um pouquinho para a coisa funcionar. Bom, feita essa introdução, a imagem é uma simplificação do circuito formado pelas placas em que A e B representam pontos onde o circuito pode ser fechado por meio do toque. Está simplificando bastante, né? Então a ideia é que se você tocar nesse ponto aqui, você está fechando essa chave aqui em A. Se você tocasse e pressionasse um pouquinho num ponto mais abaixo, você, por exemplo, estaria fechando o circuito aqui em B, e aí é lógico, né? Fechando chaves diferentes nesse circuito, você vai ter circuito com desenhos diferentes, e é com isso que o
que o equipamento vai entender aonde que você está tocando na tela e vai tentar interpretar aí, esse sinal de alguma forma, vai processar esse sinal de alguma forma. É uma simplificação danada aqui, né? Porque aqui eu estou numa linha, enfim, a tela tem uma área, né? Mas a ideia é realmente essa, né? A gente vai mudando, por isso que é uma tela resistiva, a gente muda a resistência do circuito. A questão também é simples, tá? O que ele quer saber é muito rápido. Ele quer saber a resistência equivalente no circuito provocada por um toque que fecha o circuito no ponto A. Então, uma questão aí com vários resistores, mas a gente vai fechar só essa chavezinha do ponto A e ele quer saber a resistência elétrica total do circuito. Vamos desenhar um pouquinho aqui. Levando lá para cima essa figura da questão, quando a gente fecha apenas no ponto A, o circuito que importa é esse que eu estou simplificando aí com desenhando em vermelho, né? Então, a gente tem um lado do circuito aqui onde tem a diferença de potencial e duas resistências elétricas, e um outro lado aqui que só tem uma resistência elétrica, porque eu fechei essa chavezinha aqui. Esse cara aqui da resistência elétrica entre A e B está desligado. Se você tocasse com dois dedos aí, né, você fecharia A e B. Se tocasse aqui em B, você só fecharia essa e deixaria essa aqui em aberto. Né? Tem que saber o que acontece. A gente pode resolver essa questão também. Mas tocando em A, a gente só tem esse circuito, e é um circuito muito específico, que tem duas resistências elétricas em paralelo ali, que a gente tem que começar a resolver. Eu acho que eu não resolvi circuitos que tinha em série e em paralelo. Né? Se a gente perceber, aquela primeira questão lá do cabo, que tinha uma resistência elétrica e várias lâmpadas da televisão, ele era parecido com isso. Né? Mas antes dessa aula a gente não tinha resolvido questões desse tipo. Porque eu tenho esses dois caras aqui em paralelo que eu tenho que resolvê-los antes de pensar que esse sujeito aqui está em série com alguém. Né? A gente pode olhar para esse lado do circuito, parece que esse cara 4 kΩ está em série com esse sujeito aqui de 4 kΩ. Mas tem um nó aqui no circuito. Eu não posso resolver nada em série enquanto tiver um nó. Eu tenho que resolver primeiro essa malha aqui que está em paralelo. Então, primeiro a gente vai olhar para essa dupla aqui, que está em paralelo, resolver, e aí depois a gente vê o que acontece com o circuito. Vamos trazer o quadro. Eu fiz esse destaque aqui em amarelo, tá? Que eu vou resolver primeiro essas resistências elétricas que estão em paralelo. E aí não vamos confundir paralelo com amarelo, mas isso no caso aqui vai dar na mesma. Eu preciso saber qual é a resistência equivalente, né? Ele quer saber a resistência equivalente do circuito como um todo. Mas o primeiro passo é resolver essa primeira resistência equivalente, desses dois caras em paralelo. Quanto que vale essa resistência equivalente? Claro, no circuito em paralelo, a resistência equivalente a gente resolve sempre desse jeito. 1 sobre a resistência equivalente do circuito é igual a 1 sobre uma resistência, mais 1 sobre outra resistência, mais 1 sobre, enfim. Quantas resistências tiver em paralelo, você vai somando essa fração do jeito que está aí. Nesse caso, a resolução é muito rápida, porque as duas resistências são iguais. Né? Então a gente vai ter 1 sobre 4 mais 1 sobre 4. E, bom, aí fica muito fácil de fazer essa conta. E isso aqui eu já fiz na última aula. Agora eu vou fazer de um jeito diferente para apresentar, né, uma forma diferente, que a gente já comentou, mas não tinha utilizado ainda, e que pode ser útil para vocês. Naquela questão das lâmpadas, vocês lembram, a gente tinha 5 lâmpadas mais uma televisão. Eu teria que realmente resolver desse jeito aqui. Nessa questão que eu só tenho duas resistências em paralelo, a gente pode usar uma simplificação dessa expressão. Né? Aqui, se você tirar o mínimo, né, multiplicar um pelo outro, e aí ver depois né, o que acontece com essa expressão, a resistência equivalente em paralelo, quando a gente só tem dois resistores, ela é simplificada por essa expressão. É um produto dividido pela soma. R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Nesse caso aqui, pessoal, eu já falei, né? Essas duas resistências são iguais, então a solução seria ainda mais rápida, tá? A gente já poderia falar de cara o valor aqui, eu vou mostrar para vocês depois. Mas quando as resistências não são iguais, eu só tenho duas, isso aqui é um jeito que muitos vão lembrar aí para resolver. Produto pela soma. Funciona muito bem apenas para duas resistências.
Caso geral funciona sempre. 2, 3, 5 resistências, não importa. Essa fração aqui funciona bem. Bom, parando de enrolar, né? Vamos colocar aqui os valores. Todo mundo aí vale 4 quiloohms, lembra, né? Quilo significa 1000, né? 10 elevado à terceira. Quando você vai na feira e compra 1 quilo de tomate, você está certo. Mas 1 quilo de tomate significa 1 quilograma de tomate. 1 vezes 1000 gramas de tomate, né? Então, quando a gente está falando com um casinho aí numa unidade, a gente é um número. 1000. 4 vezes 1000 vezes 4 vezes 1000. É assim que a gente lê esse jeito aqui. Mas como é um número, eu posso deixar ele desse jeito mesmo. Ele está representado pela letrinha K, está perfeito isso daqui. 4K vezes 4K dividido por 4K mais 4K. Eu podia substituir o K pelo 1000 e ia dar tudo na mesma. Só estou aqui usando o meu jeito preguiçoso de resolver. Dando mais um passo, né? 4K vezes 4K é 4 vezes 4, 16. K vezes K é K ao quadrado. E embaixo, 4K mais 4K dá 8K. E aqui também é bem fácil de resolver. 16 dividido por 8, 2. K ao quadrado dividido por K, você vai simplificar 2 com 1 aqui, vai dar apenas K. 16K ao quadrado dividido por 8K é igual a 2K. Essa é a resistência equivalente dessa associaçãozinha amarela aqui que está em paralelo. Por que eu falei que tem um jeito muito mais rápido de resolver? Mas aí é um caso ainda mais particular. No caso geral, várias resistências em paralelo. 1 sobre a resistência equivalente, 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, e assim vai. Desculpe. Se eu só tiver duas resistências, quaisquer que sejam os valores delas, só duas, produto pela soma, R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Agora, se por um acaso a gente tem resistências de mesmo valor, né? No caso aqui é 4K, é só você pegar, se elas são todas iguais, divide o valor dessas resistências, né, o mesmo para cada, divide pelo número delas. 4K dividido por 2, 2K. Se tivesse várias aqui em paralelo, todas iguais, né, tivesse 4 resistências aqui de 4K em paralelo, o resultado daria 1. 4K dividido por 4. Daria 1K só. Então é um caso ainda mais específico que a gente teria que decorar esse, tem que decorar muita coisa para resolver essa questão. Honestamente, resolve mais exercícios que você vai pegando do jeito, vai decorando essas coisas naturalmente, ou, né, não decora nada, né? Lembra apenas dessa expressão, que é a expressão tradicional, é o caso geral para resolver qualquer que seja o valor, qualquer que seja o número de resistências. Bom, com isso, eu vou simplificar esse circuito num circuito equivalente que substitui esses dois resistências aqui de 4K ohms em paralelo, 4.000 ohms em paralelo, por um circuito equivalente que tem apenas essa aqui, que é de 2 kΩ equivalente, né? Aquele outro de 4. E aqui já veio a animação completa, né? Se esse circuito está em série agora, né? Eu tenho duas resistências em série, 2 kΩ aqui em cima, com 4 kΩ aqui embaixo, 2K ohms em cima, com 4K ohms embaixo. E agora não tem nenhum nó, eu só tenho esse circuitinho simples aqui, aí eles estão em série, é R1 mais R2. Basta somar os dois, a resposta já está aí na tela, né? 4K mais 2K dá 6K, 6 kΩ. O colega perguntou, o André já resolveu ali, que a gente tem, como que virou 2K, né? 2 kΩ aqui, é só resolver essa expressão. 16 dividido por 8 dá 2, K ao quadrado dividido por K dá K. Se você usar a fórmula tradicional, vai dar a mesma coisa. 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre 4K mais 1 sobre 4K. Se você pegar aqui 1 sobre 4K mais 1 sobre 4K, vai dar 2 sobre 4K. Resolvendo, vai dar o mesmo resultado.
É isso aí, tá todo mundo falando a mesma coisa aí no YouTube. E repara que o colega perguntou, né, mas daí não dá 2 sobre 4K, né? Não daria 2 sobre 4K? Mas repara, a fórmula tradicional é 1 sobre resistência equivalente, que daria 2 sobre 4K. 1 sobre resistência equivalente é igual a 2 sobre 4K. Então você tem que depois inverter esse negócio. Resistência equivalente é igual a 4K sobre 2. Pessoal, eu posso ir aqui para o teclado e resolver desse jeito que vocês pediram, né? Se vocês falarem que sim aí no YouTube, eu vou desse jeito. Mas, se não, eu tenho a impressão que era isso aí que eu tinha para trazer para hoje. E aí é uma questão simples, simples, simples. Dessa eu fui lá e marquei a resposta errada, né? Olha lá, ó. A resposta correta é 6 quiloohms. E eu marquei aqui 6,7 quiloohms, joguei fora meu ponto. Então, por favor, vocês não estão vendo essa tela aqui com o D marcado errado. Está marcado, o que deveria marcar aqui é C. Eu deveria marcar o gabarito errado na minha questão. Perdi meu ponto. Vou voltar para cá para a gente ficar com essa resposta. E é isso. Eu separei essas 4 questões para hoje. Mas a gente resolveu mais rápido do que eu esperava. E aí, né, pessoal? Eu aqui no YouTube eu não tenho um áudio de vocês. Responde aí, conversa no chat. Estou vendo o chat agora também. Fala aí o que a gente pode fazer. Se não, o que eu tinha para hoje era isso. Eu gostaria de ouvir de vocês se vocês têm mais dúvidas nessas matérias até aqui. Pode escrever aí no chat do YouTube. Se tiverem dúvidas das matérias, né, a gente continua resolvendo na próxima aula. Eu trago aqui especificamente os pontos de dúvida de vocês. Se não, a minha ideia é do André, na próxima aula é uma aula do André. Senão, a próxima aula a gente vai avançar a matéria. Tanto eu quanto o André, a gente está alinhado, né? A gente está falando sobre energia, a última aula foi sobre resolução de exercício de energia de mecânica, resolvemos também exercício de energia aqui, né, elétrica, agora estamos falando de exercícios do Enem nas duas, vamos avançar. O colega aí está me maltratando no YouTube, né? A teoria de resposta ao item, né? Acho que é isso que é o TRI, que é o método do Enem, ia me matar aqui, ia diminuir minha pontuação porque eu errei uma questão fácil, né? Se eu errar uma questão fácil, eu perco mais pontos do que errar uma questão difícil. É isso aí, pessoal. Estou vendo aqui os comentários, a gente está com dúvida associar essa matéria com trabalho. Pois é. A resposta do André está perfeita. A gente não usa trabalho em circuitos elétricos. Tudo bem, a gente pode usar energia elétrica para associar a uma máquina que vai produzir trabalho, né? Trabalho é aquela força vezes deslocamento. Mas tudo bem, um motor elétrico, a gente pode ver essas coisas mais para frente. Mas a associação direta de trabalho com energia mecânica, e, claro, a energia se conserva, a gente pode transformar energia elétrica e mecânica e vice-versa. Mas beleza. O que mais, pessoal? Tem um delay, né? Então, quando eu falo aqui, a gente já... Vocês já responderam aí no chat. Pessoal, sem mais dúvidas, sem mais perguntas, sem mais reclamações, comentários, elogios, sugestões, eu desejar uma ótima noite para vocês. Beleza? Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima. Tem aula daqui a pouco, se não me engano, né? E a gente tem na aula que vem mais uma aula de mecânica com o André. Beleza? Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Agora eu preciso descobrir como que eu mato essa aula, né? Como que eu encerro. De novo, eu estou lendo ali com atraso, né, por causa do delay. Tem uma fórmula de potência que envolve trabalho e tempo. Tudo isso é verdade.
de novo, né, trabalho está relacionado diretamente com energia mecânica, potência está relacionada com qualquer tipo de energia, então a gente realmente pode relacionar trabalho com qualquer tipo de energia através da definição de potência, através da transformação de energia que a gente tem, de energia mecânica para elétrica, para térmica, para a forma que for, né? Então a gente pode, o motor elétrico faz isso, né? Ele converte energia elétrica em mecânica e um gerador converte energia mecânica em elétrica. Essas coisas a gente vai fazer. Agora, a gente pode misturar as duas coisas, mas não está diretamente associado com os conceitos da eletricidade. Então, é mais relacionado com transformação de energia mesmo. Bom, eu vou fechar aqui e provavelmente vocês vão se perder no chat aí, porque eu não vou saber o que vocês estão falando. Uma ótima noite a todos e até a próxima.